Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Reginaldo Neto e eu estou aqui no vídeo de hoje para explicar um pouquinho como utilizar o Overleaf ou LaTeX, como preferirem. Esse vídeo é para ser um tutorial muito básico e rápido, mais para dar um overview geral de como funciona a ferramenta, como nós podemos utilizá-la para o nosso dia a dia e algumas dicas também para quem está começando a utilizar isso e pretende escrever artigos, livros, qualquer tipo de documento que não seja, por exemplo, no Word. Eu estou aqui com um princípio de livro, Temperos da Vida, é um livro de receitas do professor José. E eu recebi esse arquivo desse livro do professor em um documento de Word, normal, um docx comum. E aí eu utilizei da biblioteca do Pandoc, uma biblioteca que você consegue instalar no Windows, por exemplo, e roda um comandinho em que ela converte a tipagem do documento docx para uma tipagem que é aceita pelo Overleaf, que é a tipagem do LaTeX, como vocês podem ver aqui em cima, chama-se LaTeX. O que é isso? Nada mais é do que uma linguagem de programação para você escrever documentos. Então, um exemplo aqui, ó, quando eu quero fazer é, uma sequência de vários itens em um documento, como aqui embaixo, olha só, vários itens assim, eu coloco barra item e coloco qual é o item que eu quero descrever ali. E essa ferramenta tem vários tipos de comandos que você, utilizando deles, você só insere o conteúdo e o arquivo editado já sai todo no padrão, do jeito como você fez. Então, a estrutura básica da ferramenta é essa, ela lembra muito um editor de texto, então nós conseguimos navegar aqui dentro dos arquivos. Esse aqui é o meu projeto completo, então eu tenho uma pastinha onde eu guardei as imagens. A extensão do arquivo é .tex. Então aqui, por exemplo, ó, eu fiz um arquivo separado apenas para introdução. Então eu escrevi a introdução lá dentro, como vocês podem ver essa introdução aqui, ó, ele já vem editado bonitinho. Só de eu colocar section, ele vem e transforma em um título para minha sessão. Se eu coloquei o asterisco, significa que esse título ele não vai ter uma numeração. Se eu apagar esse asterisco e recompilar o arquivo, ele gera o PDF aqui para você ter a visualização em tempo real. E aí nós podemos ver, ó, ele já acusou erro aqui, porque eu tirei o asterisco daqui e nas outras sessões eu não tenho isso, eu tenho que manter um padrão, entende? Então, se eu quiser enumerar todas as sessões, eu consigo. Se eu quiser retirar a numeração, eu também consigo. É, como que essa introdução ela veio parar exatamente nessa parte do texto aqui, onde eu tenho minha capa, tenho um sumário e depois vem a introdução, sendo que só tem esse arquivo. Isso é descrito pelo meu arquivo main, que é o arquivo principal do meu projeto. Então, se a gente analisar aqui, ó, eu tenho a instanciação de várias bibliotecas para utilizar, e aí aqui é onde eu começo o meu documento. A primeira coisa que eu importo é a minha página de título, depois uma página vazia, e aí aqui eu escrevo o meu título, tudo mais, bonitinho. Aí eu importo o sumário, depois eu importo a minha introdução, que é justamente esse arquivo aqui. Por fim, eu dou um import nas receitas, que é esse outro arquivo que eu gerei aqui, que é de fato o arquivo que foi convertido do docx. Então vocês podem ver que esse arquivo aqui ele é gigantesco, tem várias receitas aqui dentro e eu estou editando ele ainda. E eu quis abrir esse vídeo justamente nesse momento para mostrar como que está sendo o processo de edição desse arquivo. Como foi uma conversão feita por um algoritmo, ele não ficou 100% perfeito. Tem vários erros de importação, de indentação mesmo do código, como por exemplo, eu estou editando aqui e eu já centralizei a grande maioria das receitas, já coloquei bonitinho a separação do texto e tudo mais, mas se vocês olharem aqui, ó, mais para baixo, vamos ver a última receita em que eu editei. Aqui, eu parei no cuscuz nordestino modificado. Então, nós podemos ver que os parágrafos já estão todos justificados, com tamanho de fonte correto. A mesma coisa aqui para os ingredientes. Mas olha só, que curioso. Se eu analisar os ingredientes aqui, nessa parte, tá vendo que ele está em negrito. Eu dou dois cliques aqui, a ferramenta automaticamente me joga para o outro lado, aonde esses ingredientes estão presentes. Nota-se que é uma subsection aqui. Tá vendo? Então ele ficou em negrito e com destaque. Se eu vier para esses ingredientes aqui, note que é apenas a palavra ingredientes. Então ele ficou sem destaque. Então eu preciso ter essa padronização para que fique todo igual o documento. Então se eu transformar isso em uma subsection com um asterisco e recompilar o arquivo, essa página aqui automaticamente vai editar a palavra ingredientes.
E isso vai acontecer para todo o documento. Eu estou tendo um trabalho manual muito maior neste caso, porque eu fiz a conversão de um documento do DocX. Mas se você começar a fazer o seu documento, escrever sua tese, seja o que for, direto de um layout, de um padrão do LaTeX, fica muito mais fácil você copiar seções, copiar indentações ou estilizações, inserir imagens, como eu vou explicar mais adiante, fica muito mais unificado e muito mais rápido esse processo de edição. Você não se preocupa com todo esse processo. Normalmente, as revistas e os locais de publicação disponibilizam um template pronto de LaTeX para você só inserir os seus conteúdos, seu nome, suas imagens, justamente para que fique padronizado o tipo de artigo que você vai publicar naquela revista, que aí todos os artigos da revista seguem o mesmo padrão. É muito comum que isso aconteça. E então, deixa eu descer aqui onde eu estava mostrando, por exemplo, o cuscuz que estava aqui. Se eu der 2 cliques desse lado, ele me joga pro outro lado, no caso está invertida a câmera, né? Ele joga aqui pro outro lado, aonde isso está referente no código, vamos dizer assim. E nota-se que por eu ter feito uma conversão do arquivo docx direto para cá, ele veio com include graphics diferenciado. Esse comando é para você de fato incluir gráficos ou imagens, tabelas não, tabelas é um comando barra table. Mas aqui em cima eu já tenho um melhor estilizado, onde eu já tenho feito para as outras receitas. E aí, basta eu incluí-lo aqui. E note que dentro dessa pasta imagens eu também já tive o trabalho de copiar imagem por imagem que estava no DocX e trazê-las para cá. De novo, eu tive todo esse trabalho manual porque eu estou fazendo uma conversão de um projeto a outro, mas se você começar do zero, você já começa a utilizar tudo corretamente. Eu já as enumerei o nome do arquivo de acordo com que elas aparecem nas receitas. Então, nesse caso aqui, minha última imagem era 15 a 16, que era a receita desse cupim. Então, eu sei que agora a próxima imagem vai ser 17, que vai ser essa daqui do cuscuz, e a 18, que vai ser a imagem do QR Code que vai redirecionar para o vídeo da receita. E aí, essa parte aqui, eu posso comentar por enquanto. E olha só, ao recompilar, essas imagens que eu colei vão sumir, olha lá. E agora, abaixo do cuscuz nordestino, temos os ingredientes, o modo de preparo e as imagens centralizadas do jeito que eu quero que isso seja editado. Note que, por exemplo, aqui eu tenho ingredientes, porém esses ingredientes, eles não estão com o begin section. Perdão, o subsection na frente dele, a mesma história. Eu posso vir aqui e colocar um subsection, colocar um asterisco para ele não ser numerado, não ser listado, perdão, no sumário. E olha só, os ingredientes passam a ficar em negrito. Ah, Reginaldo, mas eu não quero ter que ir um a um na mão. Então você pode fazer assim como no Word, dá um Ctrl F e ele lista lá, ó, 70 aparições dessa palavra ingredientes. Você pode ir buscando uma por uma, ou você pode buscar um padrão, por exemplo, eu sei que ingredientes, logo depois vem o begin e tem mais. Então, se eu pegar o ingredientes e depois um begin, vamos ver se ele vai listar. Ah, não vai listar porque tem um enter. Olha só. Então, nesse caso, eu teria que retirar todos os espaçamentos depois de ingredientes para conseguir listar todos aqui. Mas, de novo, se você está fazendo isso do zero, pré, pré-idealizado utilizar o LaTeX, fica muito mais fácil esse processo, certo? Ah, eu quero arrumar todas as palavras alho. Consegue arrumar. Você tem todas as funcionalidades de um editor de código, para quem já mexe com programação conhece, assim como você tem bastante documentação a respeito. Então, todos esses comandos, ó, enumerate para gerar esses numerozinhos aqui, ou então o itemize para gerar essas bolinhas. Tem para diversas coisas, para você inserir tabelas, matrizes, funções matemáticas, das mais variadas funcionalidades essa linguagem suporta. Então, isso é mais um exemplo de como você pode utilizar esse tipo de tecnologia a seu favor e como isso facilita a sua vida. Porque uma vez que você padroniza o modo que você quer, como por exemplo aqui, ó, eu sei que eu quero as imagens exatamente desse jeito centralizadas. As próximas imagens, que estão pequenas, todas desreguladas, estavam assim lá no Word, ao repetir o mesmo processo, ó, só vou copiar essas mesmas imagens aqui, eu sei que essas imagens vão ser da próxima receita. Então, eu vou descer onde elas aparecem lá. Olha só. Aqui, a imagem 21. É isso mesmo. Então, aqui onde essa imagem 21 apareceria, eu vou comentar.
comenta, e vou incluir a imagem 20 e a imagem 19. Se não me engano, são essas duas que vão aparecer aqui. Se eu já fiz a ordem correta lá, né? Olha só, aparece a imagem da receita e o QR Code que estava na ordem lá, e eles já ficam centralizados na página do jeito que eu quero para esse livro. Uma imagem pode estar maior do que a outra justamente porque foram tirados de celular diferente, momentos diferentes. Mas você consegue editar para a esquerda, editar para a direita, reorganizá-lo no texto. Nesse caso aqui eu estou colocando esse comando de exclamação H logo à frente da imagem, porque eu estou falando, ó, eu quero explicitamente que essa imagem esteja neste local do código. Pode acontecer que o LaTeX ele se reorganize para encaixar a imagem num lugar melhor, a fim de economizar espaço no documento, entende? Por conta disso, você às vezes precisa definir esse tipo de comando, vamos dizer assim, para que o documento se comporte da maneira que você idealizou. Bom, esse foi um vídeo muito introdutório e muito simples, só querendo demonstrar um pouco de como tem sido o processo que eu estou editando esse livro. E ao final eu posso simplesmente vir aqui, ó, por exemplo, e baixar um PDF de como ficou esse livro. Olha só, eu já tinha alguns baixados, mas ele gera o PDF bonitinho aqui, completo, todo editado. Inclusive o sumário já vem com a nomenclatura correta, a página, a referência correta de página onde se encontra a receita e assim sucessivamente. Ainda estou em processo de edição, mas é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.